fazendo agora? Você tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. Nas imagens 60 e 61 do inquérito, a PF descreve que Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barsi, vindo a atingir os óculos deste e aparentemente deslocá-los. Os óculos não chegam a cair no chão devido a uma discreta esquiva da vítima. Na imagem 62, a PF diz que, ato contínuo, o filho do ministro Alexandre Barsi levanta a mão esquerda que segurava um celular. E na foto 63, a polícia diz que Roberto Mantovani se assusta e se esquiva. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de julho de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Augusto Aras, Lindor Araújo, Eliseta Ramos usaram a Procuradoria-Geral da República para proteger Jair Bolsonaro e aliados. Agora, o novo PGR desfaz essa obra nefasta. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Augusto Aras, nomeado Procurador-Geral da República por Bolsonaro ainda em 2019, em setembro de 2019, tratou de transformar a Procuradoria-Geral da República na Defensoria-Geral de Bolsonaro. Por exemplo, você vê aqui, e-mails indicaram agendas privadas de Bolsonaro com Lindor Araújo e Aras, que eram os procuradores-gerais da República e não tinham por que ter encontros escondidos com Bolsonaro. Esses três se encontravam na calada na noite sem registrar na agenda oficial. O PGR de Aras se alinhou a Bolsonaro e filhos em 95% das manifestações do STF. O levantamento do jornal Globo analisou as peças processuais de 184 ações apresentadas ao Supremo contra Bolsonaro e seus herdeiros, e o Aras ficou do lado de Bolsonaro em 95% das vezes. O Paulo Gonet vai reanalisar as ações da CPI da Covid arquivadas por Aras. O novo Procurador-Geral da República está tratando de desfazer tudo o que Aras fez em termos de prevaricação. Quando um funcionário público deixa de fazer ou faz alguma coisa irregular, tanto por não fazer como por fazer, esse funcionário público está prevaricando. É um crime que é cometido por funcionários públicos que agem assim. Quem são os acusados de hostilizar Alexandre de Moraes? Em julho do ano passado, esse sujeito aqui, a mulher dele e o genro dele ficaram conhecidos por hostilizar a família de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Moraes e a família estavam entrando na área VIP do aeroporto, é um ministro do STF, uma alta autoridade brasileira, quando a mulher desse sujeito começou a insultar, chamar de ladrão, de bandido, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, esse sujeito se aproximou do filho de Alexandre de Moraes e o agrediu. Uma agressão leve, mas foi uma agressão. Ele deu um tapa no rosto do filho do Alexandre de Moraes. Imagens, inclusive, confirmaram a agressão ao filho de Alexandre de Moraes. Aqui você vê a mão do sujeito passando pelo rosto do filho do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal analisou enquadrar os agressores de Moraes lá em julho por crimes contra a honra e ameaça. Aqui estão os três. E a denúncia contra a família que hostilizou Alexandre de Moraes agora foi retomada pelo novo Procurador-Geral da República
E a mídia está defendendo, desde que tudo aconteceu, a mídia começou a defender esse Mantovani. Ele é um empresário muito rico. Aqui você vê uma matéria do jornal da Globo que diz que a família, que o novo PGR desconsidera o que eles chamam de parecer técnico da PGR, que não é mesmo, não é? A gente vê aí que essa Eliseta Ramos foi colocada na Procuradoria-Geral da República pelo Augusto Aras, assim como a Lindora Araújo. O Aras saiu e a indicou para o seu lugar, para ela continuar o trabalho dele. Havia até a preocupação em que Lula deixasse, porque o Lula demorou para nomear o Paulo Gonet, não é? Esse aqui, para o cargo. O Gonet assumiu prometendo desfazer as blindagens que Aras fez para Bolsonaro. E ele simplesmente desconsiderou o parecer elaborado pela antecessora, pela Eliseta Ramos, indicada por Aras, e denunciou os 3 passageiros que hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, segundo o parecer elaborado no ano passado, pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, a boa prática preconiza que toda análise pericial seja investigativa, tal, mas Gonet foi conferir as imagens do aeroporto e decidiu simplesmente indiciar a família. Moraes foi chamado de bandido, comunista, ladrão e fraudador de eleições, e o ministro do STF também presidiu o TSE. O ministro Dias Toffoli autorizou no ano passado que a PGR e a família Mantovani pudessem assistir às imagens. Ou seja, tanto os acusados quanto o órgão acusador, a PGR, teriam de se deslocar até o Supremo. E foram, e aí a mídia está se pegando nisso, mas o fato é que a denúncia contra a família que hostilizou Alexandre de Moraes, agora pelo PGR, marca uma guinada na Polícia Federal e na PGR. E era preciso, porque a Polícia Federal e a PGR estavam blindando o bolsonarismo e os bolsonaristas. Tanto que ano passado o Augusto Aras não tomou nenhuma medida contra Bolsonaro, apesar de tudo que se sabe sobre ele. Quando deixou a Procuradoria em setembro, aí o Aras deixou a tal Eliseta Ramos, que ficou até dezembro, quando o Lula indicou Paulo Gonet. Então, até dezembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República ficou parada. E agora a PGR denuncia os suspeitos de agredir o Alexandre de Moraes no aeroporto. Você vê as imagens e eles vão por brancos dos réus se o plenário do Supremo acatar a denúncia, mas não há dúvida de que o Supremo vai acatar a denúncia da PGR em maioria. Só quem deve divergir vão ser Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Os outros 9 eu posso garantir para você que vão fazer com que essa família entenda que não é admissível essa forma de fazer política. Política da agressão, do insulto, inclusive a autoridades, é caso de polícia e de cadeia para quem praticar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.